Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é pneumatologia, lição 4, tá bom, pessoal? Vamos para a aula. Hoje o assunto é sobre o Espírito Santo na conversão do pecador. Também nós vamos estudar o Espírito Santo na vida da igreja. E também nós vamos estudar o que é blasfema contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está aqui, ó. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é um pecado imperdoável? Nós vamos estudar enchendo-vos do Espírito. Está aqui, ó. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, nós temos o curso básico, médio, bacharel, e hoje a aula é sobre o Espírito Santo, aula 4. Quem tem esse livro, abre na lição 4. Quem não tem, entre em contato comigo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do pecador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. De outra forma bíblica de se pensar, o pecado é contra o Cristo crucificado. Todo homem é pecador. Da justiça e do juízo. O Espírito Santo, pela Bíblia, vem convencer o homem. Lembrando que nós estamos estudando o Espírito Santo aqui, ó, pela Bíblia. O Espírito Santo vem convencer o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. 3 dimensões que o Espírito Santo opera na vida do pecador: na esfera da mente, na esfera do sentimento e na esfera da vontade. Então preste atenção. 3 dimensões que o Espírito de Deus opera na vida do pecador. Na dimensão da esfera da mente, na esfera do sentimento, na esfera da vontade. Olha só, na mente, no sentimento e na vontade. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então o Espírito Santo, ele convence. Tem muitos pastores que dizem: o Espírito Santo está te acusando aí. O Espírito Santo não é acusador. A palavra acusador é do grego, quer dizer diabo. Diabo. Satanás é uma palavra hebraica, quer dizer adversário. Mas a palavra diabo significa acusador, do grego. Então quando o pastor diz: o Espírito Santo está te acusando aí do teu pecado, está errado essa expressão. A palavra acusador não cai para o Espírito Santo. A palavra acusador é diabo, do grego. Tá? Então o Espírito Santo não acusa ninguém do pecado, ele convence. Então de ver o pastor dizer: o Espírito Santo está te acusando aí você do teu pecado, seria o correto dizer o quê? O Espírito Santo está te convencendo do seu pecado. Então o Espírito de Deus convence o homem, não acusa o homem. Ele veio para convencer. O Espírito Santo no convencimento, na decisão e na aproximação com Deus. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Não acusa o homem do seu pecado. Ele não é acusador. Tá? Então ele convence, trabalha no coração. O pastor vai pregando, o Espírito Santo vai ali alimentando, vai falando com ele, vai convencendo ele. O Espírito Santo na vida da igreja. Pessoal, a igreja sem o Espírito Santo é como uma flor sem cheiro, é como um rio sem água, é como o sol sem brilho. Tá? Então o Espírito Santo na vida do pecador é aquele que perfuma a igreja. Lá no Salmo 46 está dizendo: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Já leu isso no Salmo 46? Há um rio, o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais,
alegra a cidade de Deus, a igreja, o santuário da morada do Altíssimo, o coração. Então o Espírito Santo é ele que arruma a noiva de Cristo para o casamento, que é o arrebatamento da igreja. Já pensou, um noivo vai casar com a noiva e ninguém arruma a noiva, ela mesmo se arruma? Não vai ficar legal. Tem uma pessoa que arruma a noiva para casar com o noivo. Arruma ela, o cabelo, o vestido, né? Faz ali uma maquiagem, tudo, né? Põe um perfume. O Espírito Santo, ele arruma a noiva, que é a igreja, para casar com Cristo. Então o Espírito Santo é uma espécie de um arrumador da noiva, a igreja. Ele arruma a igreja. Não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 13, 3 e 16. Por isso que eu falo, pessoal, eu como coisa saudável, fruta, verdura. Deixa eu explicar aqui. Por que eu como muita coisa saudável? Porque eu não quero adoecer. E a Bíblia fala que nós somos do templo do Espírito Santo. Aí você come pastel, refrigerante, açúcar, aí pega câncer, diabetes. Você vai adoecer o templo do Espírito Santo. Então, para você que é meu aluno, eu sempre digo, pessoal, eu como muita fruta, verdura, legumes, procura não comer coisa industrializada, não tomo refrigerante há quase 15 anos, só que eu não adoeço. Então aqui está dizendo que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você se alimentar mal, o cigarro, a droga, o refrigerante vai te matar, vai destruir o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida da igreja, tá bom, pessoal? Essa dica aí que eu estou dando para você de saúde. O Espírito Santo na grande comissão, nos dons espirituais, nos dons ministeriais. Pessoal, tem 3 tipos de dons. Dons espirituais, preste atenção. 3 tipos de dons. Dons ministeriais, dons espirituais e dons naturais. O que é os dons ministeriais? O que é os dons espirituais? O que é os dons naturais? Dons naturais é aquilo que Deus dá. Dom para Albert Einstein, o grande cientista, é um dom que Deus deu. O dom para os grandes cantores aí do mundo gospel, do mundo secular, quem que deu o dom do cântico? O dom da música? Deus, da ciência, dons naturais. E tem os dons espirituais, que é fé, cura e maravilha, sabedoria, discernimento e ciência, e também falar em língua estranha, interpretar e profecia, que são os dons espirituais. E os dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu sempre falo, né, pessoal? Cada um Deus chama para um dom específico. Ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é evangelista, ou você é pastor, ou você é mestre. Eu vou explicar, está aqui em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Abra sua Bíblia em Efésios 4 e 11. É aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. O meu dedo aqui, ó. Tá dando para ver na ponta do dedo, ó. Efésios 4 e 11, ó. Apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Preste atenção. O que é o dom de apóstolo? Abrir obras, igreja. Profeta, pregar. Evangelista, ganhar alma. Pastor, cuidar. Mestre, ensinar. Tá aqui os 5 dons ministeriais. Tá vendo, pessoal? Apóstolo, abre igreja. Profeta, prega. Evangelista, ganha almas. Pastor, cuida, apacenta. Mestre, ensina. É os 5 dons. Esse aqui é o apóstolo, esse aqui é o profeta que aponta, esse aqui é o evangelista, é o mais alto, é o que vai mais longe atrás das almas. Esse dedo aqui é o dedo da aliança, é uma espécie que o pastor é compromissado com a igreja. E esse aqui é uma espécie de dedo pequeno para tirar as sujeiras. O mestre
tira as heresias da igreja. Então são os 5 dons ministeriais. Ou a pessoa é apóstolo, ou ela é profeta, ou ela é evangelista, ou é pastor, ou é mestre. No meu caso, o meu dom que Deus me deu é o dom do ensino, é o dom de mestre. Entendeu, pessoal? Deus me chamou para ensinar. É tão somente que eu estou em 17 países, 27 estados brasileiros, mais de 20 mil alunos, 20 mil alunos formados por nossa escola, e estamos aí há 25 anos dando aula. Então Deus me deu o dom de mestre. O dom de mestre é o do ensino, o de pastorear é de cuidar, pastorear, pastor. O evangelista é ganhar almas, o profeta é pregar, e o apóstolo é abrir trabalho, é abrir igreja, é ir para a missão. Então, cada um tem um dom. Paulo era apóstolo. João, profeta, ganhador de alma. Estevão, pastor. Barnabé. E também o mestre, é aquele que ensina. Tá bom, pessoal? Então, o Espírito Santo dá dons ministeriais. Lembrando que esses que eu estou falando de 5 aqui é os 5 dons ministeriais em Efésios 4 e 11. Aqui, ó. Efésios 4 e 11. Ó. Dons ministeriais, que é diferente de dons espirituais. Os dons espirituais é aquele dom de profetizar, de curar, de libertar, de muitos outros dons. Tá? E tem os dons naturais que eu expliquei, mas esses 5 são chamados de 5 dons ministeriais que o Espírito Santo dá para a igreja. O Espírito Santo na vida de Cristo. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou curar os quebrantados de coração. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu e uma pomba pousar sobre ele. Nas aulas passadas eu falei que João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que em Gênesis capítulo 22, Abraão não sacrifica o cordeiro, mas o carneiro. Tem muitas pessoas pregando errado. Abraão sacrificou lá no Monte Moriá o cordeiro. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que Abraão sacrificou o carneiro. Por que Abraão sacrificou o carneiro e não o cordeiro? Se Abraão tivesse sacrificado o cordeiro, quando João dissesse: eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logicamente os judeus iam dizer: nosso pai Abraão já sacrificou o cordeiro. Foi por isso que Deus não deu o cordeiro para Abraão, mas deu o carneiro. Entendeu, pessoal? Leia Gênesis 22 que você vai ver no texto que Abraão sacrificou o carneiro, não o cordeiro. É só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo gerou Cristo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi guiado pelo deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Cristo foi ungido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava na encarnação de Cristo, no batismo de Jesus, na tentação no deserto, no ministério durante as obras, na crucificação, na ressurreição e na ascensão aos céus. O Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo em virtude de Atos 10 e 38. Então o Espírito Santo de Deus ungiu Jesus para a obra ministerial. E o que é isso aqui, pessoal? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Etimologia, a palavra blasfêmia a palavra blasfêmia quer dizer coisas abusivas, difamação. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, nem mais será réu do eterno juiz. Marcos 3 e 29.
Então, o que é blasfêmia? Dizer coisa abusiva, difamar. Os fariseus estavam dizendo, Jesus está expulsando os demônios pelo espírito de Beelzebul. Jesus está curando, expulsando os demônios pelo espírito de Beelzebul. Beelzebul era um deus daquela época. Então isso aí é blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é atribuir a obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo a Satanás. Então, o Espírito Santo está usando uma pessoa em profecia e alguém diz, é o Satanás. Isso é blasfêmia. Só que tem muitas coisas que não é blasfêmia. Por exemplo, duvidar da Bíblia, duvidar de uma profecia, duvidar de Deus. É pecado? É, mas não é blasfêmia. A blasfêmia é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Se você diz que não crê no Espírito Santo, é falta de fé e é pecado. Mas não é blasfêmia. Blasfêmia é dizer, nossa, você está sendo usado pelo Satanás. Isso que é blasfêmia. Entendeu, pessoal? Blasfêmia, eu vou repetir. Blasfêmia não é duvidar de profecia, não é de duvidar da palavra. Blasfêmia não é duvidar de sonho, de visão de Deus. Não, tudo isso é falta de fé e é pecado. O que é blasfêmia? Atribuir as obras que está sendo realizado pelo Espírito Santo a Satanás. Uma pessoa profetizando, Deus está usando, o Espírito Santo está usando. Aí uma pessoa diz, é Satanás. Aí, meu irmão, é blasfêmia. Não tem perdão. Tem perdão contra Jesus e contra Deus. Por que que não tem perdão? Porque ele é o consolador, ele é o que convence o homem do pecado. Então, se uma pessoa blasfema, quem vai convencer? Já se uma pessoa blasfema contra Jesus, o Espírito vai lá e convence. Perdoa ele é um pobre, miserável, pecador. Se perdoa contra o Pai, que é Deus, o Espírito Santo vai lá e convence. Perdoa ele é um pobre, miserável, pecador. Mas se pecar contra o Espírito Santo, quem vai convencer? Quem vai convencer o pecador que blasfêmia é pecado? Ninguém, o Espírito Santo não convence. Por isso que não tem perdão. Agora, detalhe, uma pessoa não crente visitou a igreja e blasfemou contra o Espírito Santo, poderá ter perdão? Sim, porque Deus não leva o tempo da ignorância. A blasfema contra o Espírito Santo só não tem perdão para quem é conhecedor. Para você que é crente, para você que sabe a verdade, blasfemar, aí não tem perdão. Mas uma pessoa que nunca ouviu Jesus, nunca ouviu da Bíblia, visitou a igreja e blasfemou contra o Espírito Santo, Deus poderá perdoar esse pobre e miserável pecador. Entendeu? Então muita gente me pergunta, professor, o que é blasfema? Blasfema não é duvidar de língua estranha, duvidar de profecia, duvidar da palavra de Deus, duvidar do próprio Cristo, duvidar de Deus, duvidar de curas, murmurar a profecia, dizer que a profecia é da carne, não é de Deus, murmurar contra os profetas, falar em língua da carne, julgar profetas, não obedecer a Deus, tudo isso é pecado, mas não é blasfêmia. Então vou resumir, blasfêmia é atribuir a obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo, você atribuir a Satanás. Enchendo-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo. João Batista, Jesus Cristo, os discípulos, Pedro. Muitas pessoas, Estevão foi cheio do Espírito, Barnabé, o apóstolo Paulo, os discípulos, Simeão, os cristãos samaritanos, Cornélio e os parentes e amigos. Em Éfeso, todas essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. O que basta de ser cheio do Espírito Santo? Buscar a Deus em oração. Quem ora muito santifica, o Espírito Santo enche essa pessoa. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 4. A próxima matéria vai ser, deixa eu ver, angelologia, ó.
Próxima matéria, Angelologia, Doutrina dos Anjos. Hoje é encerramento desse livro de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Aula 4. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos fazendo o curso Teologia pela Bíblia, aprendendo aqui, ó. Tudo que eu falo para vocês está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, tá bom? Se você quiser fazer o curso de Teologia, são 20 livros, é o curso básico, ó. Curso básico, 20 livros, tá aqui, ó. Teologia, Cristologia, Pneumatologia. Esses 20 livros aqui é o curso básico. O bacharel tem 40 e o mestrado é um livro grande. Como é que faz para fazer? Me chama no WhatsApp, faz o pagamento, você passa o endereço e eu mando para sua casa. 20 livros é o curso básico. Se você comprar os livros, esses livros, você ganha o seu diploma, credencial, carteirinha, histórico, videoaula, prova, tá bom? Ó. E anel de formatura. Anel de formatura de teologia. Pastor, como é que eu faço para me adquirir o livro, esses anel? Me chama no WhatsApp aqui embaixo. Diz, pastor, eu quero um anel. Tá aqui, ó. Você vai numa casa que vende aliança, pede para o profissional medir. Ele mede aqui, ó. Esse aqui é o número 16, ó. Tá bom? O anel fino e o anel grosso. Pastor, eu quero adquirir esses livros. Como é que eu faço? Me chama no meu WhatsApp e fala, eu quero os livros. Você faz o pagamento via Pix, ou vai na lotérica e deposita, passa o endereço e eu mando para sua casa. Com 5 dias tá aí. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos. E a próxima aula é sobre os anjos. Você não pode perder. Eu estou aqui na escola de teologia aqui em cima, ó. Olha lá, pessoal. A escola, o escritório é lá em cima, ó. Aqui é a entrada da escola, ó. Aqui é a frente. E aquele sempre prédio que eu mostro para vocês aqui do lado da escola. São Paulo, capital.